né? Bom, em termos assim de a regra geral hoje existente com relação à Previdência Social é que as pessoas, a regra geral é a idade, né, de aposentadoria. E, no caso, mulheres ficou 62 anos e homens 65 anos. E por incapacidade permanente para o trabalho. Aqui, no caso, servidor público, no cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação. Aqui, inclusive, vou abrir um parênteses, que foi uma alteração também que foi feita pela Emenda Constitucional 103, aonde a invalidez ela não é mais no cargo, ela é uma invalidez para capacidade de trabalho. Ou seja, por quê? Porque a Emenda Constitucional ela estabeleceu a possibilidade de readaptação do servidor, né, em cargo que seja compatível em funções, em outro cargo cujas funções sejam compatíveis, e não idênticas, mas compatíveis com o cargo anterior e também compatíveis com a limitação que tenha sofrido física ou mental o servidor público. Para essa regra geral, ficou estabelecido que o benefício previdenciário seria calculado a partir de 60% da média total de todas as contribuições feitas, acrescido de 2% por ano que excedesse a 20 anos de serviço público. Então, essa é a regra geral que se tem. A partir daí, se construiu todo um emaranhado de regras de transição que, justamente, tentando adaptar as situações e a necessidade de economia em cada situação. E eu quis salientar que nós estamos analisando especificamente as regras para os servidores públicos, né? Embora elas tangenciem, em muitos aspectos, se igualem às regras para o regime geral da Previdência. Bom, com relação às regras de transição, nós podemos dividir em 3 grupos, né? Primeiro, aquelas onde há a garantia da paridade ao servidor. Essa regra, ela é válida, e aqui é bom a gente ter bem claro, tão somente para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2013, ou seja, até quando entrou em vigência a Emenda Constitucional 41, né, Carlos? Foi a emenda... Então, quem ingressou até aquele momento que tem ainda assegurado o direito às paridades, nas seguintes condições, e aí se dividem em 2 situações. Uma onde há um acréscimo de idade e a outra onde há um acréscimo de tempo de serviço. A primeira, então, seria com direito, aqueles então que ingressaram até 31/12/2003, mulheres com 62 anos, 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo, né? Mais a soma do tempo de contribuição equivalente, de idade e tempo de contribuição equivalente a 86 pontos, né? E homens, além das demais regras, 65 anos mais 35 anos de contribuição e a soma de idade e tempo de contribuição equivalente a 96 anos, sendo que essa soma de idade ela será acrescida em 1 ponto a partir de 1º de janeiro de 2020, né? Até o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens, né? A segunda regra de transição para que assegura a paridade, ela reduz a idade, mas estabelece um pedágio com relação ao tempo de contribuição, né? Então, ela estabelece que para mulheres a idade seria 57 anos e aqui, até para não me repetir com relação ao restante, todas as regras de transição, elas estabelecem, todas não, mas a grande maioria delas estabelece 30 anos de contribuição, aliás, 20 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo efetivo, tanto para homens como para mulheres, né? Então, o que diferencia a idade e o tempo de contribuição. Então, para mulheres, nessa segunda hipótese de paridade, seriam 57 anos mais 30 anos de contribuição. E um pedágio correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data da vigência da emenda constitucional. E para os homens, 60 anos mais 35 anos e mais o mesmo pedágio. Essas, então, seriam as regras que garantiriam a paridade, né? Sem paridade... E aqui, então, para aqueles servidores, tem uma segunda hipótese, então, aí já sem a paridade, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público entre a Emenda Constitucional 41 e a Emenda Constitucional 103, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004 e a data agora foi em novembro, 13 de novembro de 2004.
2019, né? Então, quem entrou nesse período tem garantido a 100%, o que altera justamente com relação às demais regras dos servidores que têm direito à paridade, é que tem assegurado 100% da média, né, do cálculo da média, né, preenchendo os demais requisitos que foram estabelecidos por os servidores também com direito à paridade, ou seja, 57 anos mais 30 anos de contribuição para mulheres, além do tempo de serviço público, né? E 60 anos mais 35 anos de contribuição, mais o pedágio do tempo que faltar também para homens e para mulheres, né? Então, nessa situação, quem ingressou nesse período posterior entre as emendas constitucionais e não fez a opção pela aposentadoria complementar, teria direito a 100% da média de todas as contribuições. O restante, ou seja, quem não preencher esse requisito, se aposenta com uma garantia mínima de 60% da média, né? Acrescida, aquela regra geral, acrescida de 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos. E aí há uma variação com relação à idade, né? A primeira hipótese, então, é de 56 anos, 56 anos mais 30 anos de contribuição e sempre aqueles 20 anos de efetivo exercício público e 5 anos de cargo, isso para mulheres, né? Mais a soma dos pontos. 61 anos mais 35 anos de contribuição para homens, mais a soma dos pontos de 96 pontos, né, que é a data, a idade mais tempo de contribuição. Esse seria uma hipótese da regra geral para a aposentadoria sem a paridade, regra geral de transição. Por isso que eu digo assim, além de nós termos a regra geral, aquela que assegura a aposentadoria tendo em conta tão somente a idade, também as regras de transição, elas ficaram truncadas, sendo estabelecidas várias hipóteses, né? Bom, acho que essas são as regras gerais, assim, com relação tanto à regra geral como à regra de transição, né?